Quando a espiritualidade chama alguém, ela não aparece com trovão nem com espetáculo. Ela aparece em pequenas coisas que muita gente ignora. Um arrepio fora de hora, um peso no peito que surge do nada, um sonho tão vivo que parece recado. E é exatamente sobre isso que você vai entender hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar, de forma clara e direta, os 7 sinais mais fortes de que a espiritualidade está chamando por você. E você vai ver cada um até o final, principalmente o último, que é o sinal que muda tudo. Ele revela não só o chamado, mas o que acontece quando a pessoa demora demais para perceber. Porque quando alguém não reconhece os sinais, a vida começa a travar. Caminhos ficam lentos. O emocional pesa, a mente confunde e aquilo que deveria fluir simplesmente não anda. O atraso espiritual vira atraso de vida. Antes de seguir, quero te pedir uma coisa muito importante. Escreva aqui nos comentários quais sinais você sente. Não precisa ter vergonha. Quando você coloca para fora, você começa um processo de clareza. Às vezes, o simples fato de escrever já faz a ficha cair. Quero saber o que está acontecendo com você, para que eu possa te guiar da forma certa. Fale, você sente arrepio, sensibilidade em ambientes, intuição forte, sonhos, luzes, pressões no corpo. Coloque aqui. Isso já é o primeiro passo para não atrasar ainda mais o seu caminho. Agora, vamos conversar de verdade. Muitas pessoas passam anos dizendo que a vida está pesada, que nada anda, que parece que tem sempre uma força puxando para trás. Só que quase ninguém se dá conta de que muitas vezes essa força não é algo contra você. É a espiritualidade tentando te alinhar, chamando você para olhar para si mesmo. Quando a pessoa não entende isso, ela começa a caminhar em círculos. A saúde emocional enfraquece, as relações ficam confusas, as escolhas parecem todas erradas. E isso não acontece porque ela é fraca. Acontece porque ela está andando sem ouvir o chamado que já está acontecendo há muito tempo. Já vi muitos filhos e filhas chegarem a mim completamente perdidos. Gente que dizia: "Pai, parece que minha vida travou." E quando sentamos para conversar, tudo apontava para o mesmo lugar. A espiritualidade já estava chamando fazia tempo, mas a pessoa não sabia interpretar os sinais. Cada sensação ignorada virava mais um atraso. Cada intuição abafada virava mais um desvio. Cada arrepio tratado como bobagem virava mais uma porta que não se abria. Quando a pessoa finalmente reconhece o que está acontecendo, algo muda. A energia libera, a fé clareia, a vida anda. É isso que eu quero te entregar aqui. Os sinais existem, e se você aprender a reconhecê-los, nada na sua vida fica do mesmo jeito. O primeiro deles é um dos mais comuns, mas também um dos mais mal compreendidos. O primeiro sinal que a espiritualidade usa para chamar alguém é sempre físico. O corpo sente antes da mente entender. E quase sempre a pessoa tenta explicar de um jeito lógico, tenta empurrar com a barriga, tenta fingir que não é nada. Só que é. E quem não reconhece esse sinal acaba atrasando ainda mais a própria vida, porque continua caminhando sem perceber que algo maior está tentando conversar com ela. Quando a espiritualidade toca, o corpo responde. Alguns sentem um arrepio que sobe pelas costas sem motivo. Outros sentem uma vibração leve nas mãos, como se estivessem segurando algo invisível. Tem gente que sente o corpo pesar em alguns ambientes e ficar leve em outros. Já vi pessoas que descrevem uma pressão na nuca, uma vibração no peito, um calor repentino, um frio inexplicável. Nada disso é aleatório. Nada disso é coisa da cabeça. É o primeiro aviso de que existe algo além do que os olhos estão vendo. É como se a fé passasse a mão no seu ombro e dissesse:
Preste atenção, eu estou aqui. Para você entender melhor, deixa eu te contar uma situação comum. Muitas vezes, a pessoa entra num ambiente e imediatamente sente um aperto no peito, um peso nas costas, uma mudança no ar. Ela olha em volta, mas não vê nada, só que sente. Esse sentir não é psicológico, é espiritual. O corpo é o primeiro instrumento da espiritualidade. Antes da intuição falar, antes do sonho aparecer, o corpo avisa. É como um sino que só você escuta. Se você ignora esse sino, se finge que não está ouvindo, você atrasa seu alinhamento. E quando o alinhamento atrasa, o caminho atrasa também. Vou te dar um exemplo simples para aplicar no dia a dia. Quando você entrar em um lugar e sentir qualquer mudança no corpo, pare por alguns segundos. Respire fundo 2 vezes. Observe se aquilo melhora ou piora. Se piora, é sinal de energia incompatível com a sua. Se melhora, é sinal de acolhimento espiritual. Esse pequeno gesto de prestar atenção já evita que você se conecte com o que não deve e acelera sua caminhada espiritual. É assim que você começa a escutar o chamado sem medo. Eu já acompanhei pessoas que passavam a vida toda se sentindo estranhas, achando que tinham ansiedade, achando que tinham um nervosismo sem motivo. Quando foram entendendo o que era esse primeiro sinal, tudo fez sentido. A vida parou de travar, a fé começou a guiar, e o corpo se tornou um aviso, não um peso. E entender isso é apenas o começo, porque logo depois desse primeiro aviso, vem um segundo sinal que mexe profundamente com a percepção da pessoa. Ele não aparece no corpo, aparece na alma. O segundo sinal do chamado espiritual não aparece no corpo, aparece dentro da cabeça, mas não como pensamento lógico. É aquela intuição que chega antes de qualquer raciocínio. É como se uma voz silenciosa dissesse o que você precisa saber alguns segundos antes da mente acompanhar. E quando a pessoa não reconhece isso como espiritualidade, ela começa a duvidar de si mesma. E a dúvida é um dos maiores atrasos espirituais que existem. A intuição espiritual não é um palpite comum. Ela chega com uma força calma. Não grita, mas também não pede licença. Já aconteceu com você de pensar, eu sabia que isso ia acontecer? Ou de olhar para alguém e sentir sem motivo que aquela pessoa não estava bem? Ou de decidir não ir a algum lugar e depois descobrir que evitou uma situação ruim? Isso não é coincidência. Isso é espiritualidade e fé tentando te proteger. Só que quando a pessoa ignora isso, ela acaba se colocando em caminhos que não precisava trilhar, fazendo escolhas pesadas, vivendo situações que poderiam ter sido evitadas se ela escutasse esse segundo sinal. Deixa eu te contar algo que vejo muito no terreiro. Muitos filhos chegam dizendo que têm uma intuição forte, mas sempre duvidaram. Sempre acharam que era exagero, imaginação ou simplesmente medo. E toda vez que ignoravam essa intuição, a vida cobrava. Entravam em relações erradas, faziam negócios na hora errada, confiavam em quem não deviam. Quando perceberam que aquilo não era suspeita, e sim orientação espiritual, tudo começou a andar. Porque quando você respeita a intuição, você anda mais rápido. Quando você ignora, você cria atraso. Se você quer começar a aplicar isso no seu dia a dia, aqui vai um exercício simples. Toda vez que sentir aquela sensação interna dizendo não faça isso ou vá por aqui, pare por 10 segundos. Respire. Pergunte a si mesmo, isso vem do medo ou vem da paz? O medo te aperta, a intuição te orienta. Quanto mais você pratica essa diferenciação, mais sua fé se fortalece. E menos você demora para reconhecer quando a espiritualidade está te guiando. E se você já viveu aquele momento em que alguma coisa lá dentro te puxou para um lado e depois você descobriu que fez a escolha certa, saiba que isso é parte desse sinal. E quanto mais forte ele fica,
mais difícil é ignorar. Porque logo depois da intuição, surge um terceiro sinal que muitas pessoas confundem com coincidência, mas que nunca é coincidência. O terceiro sinal aparece quando a pessoa está dormindo, porque é quando a mente finalmente para de brigar com a espiritualidade. Durante o sono, você não argumenta, não bloqueia, não ignora. Por isso, muitos dos recados espirituais chegam através de sonhos. E aqui, eu não estou falando de sonho comum, daqueles que se misturam com o que você viu durante o dia. Estou falando de sonhos que parecem visita, aviso, conversa, presença. Sonhos tão vívidos que você acorda sabendo que aquilo não foi invenção da cabeça. Quando a espiritualidade está chamando, os sonhos começam a ganhar um padrão. Alguns são repetitivos, como se insistissem em te mostrar algo. Outros trazem pessoas que já partiram, como se viessem te orientar. Muitos trazem símbolos, caminhos, situações que se conectam com sua vida real de um jeito que você não consegue ignorar. E quando a pessoa tenta tratar tudo isso como coincidência, ela começa a se afastar de respostas importantes e, mais uma vez, atrasa o próprio caminho. Deixa eu te contar algo que vejo muito entre filhos espirituais. Muitos chegam para mim e dizem: "Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas estou sonhando demais." Quando perguntam se isso é normal, eu sempre respondo: é normal para quem está despertando. O sonho é a ponte mais fácil para a espiritualidade te alcançar, porque é ali que você relaxa e deixa que a fé faça o trabalho. O problema é quando a pessoa não valoriza esse sinal. Já acompanhei gente que passou anos recebendo avisos em sonho, mas só percebeu quando a vida apertou. E lá atrás, tudo já estava sendo mostrado. Se você quer aplicar esse sinal de forma prática, comece assim. Deixe um caderno ou o bloco de notas do celular ao lado da cama. Acordou lembrando de um sonho vívido. Anote imediatamente. Não precisa entender na hora. Só registre. Com alguns dias, você vai perceber padrões. Vai ver que certos temas se repetem. Vai notar que certas sensações voltam. Isso não só te ajuda a entender o recado, como também acelera sua jornada espiritual, porque você passa a prestar atenção onde antes passava despercebido. E tem um detalhe importante. Quando os sonhos começam a se intensificar, quando a espiritualidade percebe que você está escutando, um outro sinal aparece na sua vida desperta. E esse mexe profundamente com o seu estado emocional e energético. O quarto sinal aparece quando você começa a perceber que a energia de certos lugares e certas pessoas te afeta de um jeito diferente. Não é psicológico, não é impressão, não é frescura, é espiritualidade. Quando o chamado fica mais forte, a sensibilidade aumenta. E quando a pessoa não entende isso, ela acha que está ficando irritada sem motivo, cansada demais, ou que perdeu o controle emocional. Mas o que está acontecendo é simples. O seu campo está ficando mais perceptivo. E se você não reconhece isso, a vida começa a travar porque você se coloca em ambientes que drenam sua energia em vez de fortalecê-la. Muita gente sofre com isso sem perceber. Entra num lugar e o corpo pesa. O peito aperta. A respiração muda. A mente confunde. Parece que o ar fica denso e quando sai desse ambiente, tudo melhora de novo. Isso é sensibilidade energética e é um dos sinais mais claros de que a espiritualidade está tentando te mostrar que sua fé e seu corpo já não combinam com qualquer lugar. Tem pessoas que você encontra e imediatamente o clima fica leve. Outras, você mal troca duas palavras e já sente seu humor mudar. Isso não é derrota emocional, é percepção espiritual. Já acompanhei muitos filhos espirituais que viviam dizendo que não gostavam de certos ambientes, mas não sabiam explicar por quê. Quando entenderam esse sinal, tudo fez sentido.
Uma filha me disse que sempre chegava exausta depois de visitar uma determinada casa, mas achava que era só cansaço do dia. Quando percebeu que aquilo era energia incompatível com o caminho espiritual dela, entendeu por que a vida dela travava depois desses encontros. Quando ela se afastou, a vida destravou como um rio que volta a correr. Se você quer colocar isso em prática, faça um teste simples. Na próxima vez que entrar em um lugar ou falar com alguém que te deixa desconfortável, observe 3 coisas: sua respiração, seus ombros e sua mente. Se a respiração fica curta, se os ombros ficam tensos e se os pensamentos começam a embaralhar, ali não é lugar para você permanecer. Afaste-se. Esse simples gesto de respeitar o que seu corpo e sua espiritualidade estão avisando acelera sua jornada e evita atrasos desnecessários. E essa sensibilidade só aumenta com o tempo. À medida que seu campo espiritual se expande, você começa a sentir também um outro tipo de sinal, que não tem a ver com o ambiente nem com as pessoas, mas com um sentimento profundo que nasce dentro de você, como se algo estivesse te chamando de volta para o seu próprio caminho. O 5º sinal não aparece no corpo nem nos ambientes. Ele nasce lá dentro, em um lugar que você não sabe apontar com o dedo, mas sente com força. É aquela sensação insistente de que você não está na vida por acaso, de que existe algo maior, um propósito, uma missão, uma responsabilidade espiritual que não foi explicada, mas que você sente cada vez mais presente. Quando a pessoa não entende esse sinal, ela começa a se sentir perdida, inquieta, como se faltasse alguma coisa. E esse vazio se torna um dos maiores atrasos espirituais, porque a pessoa tenta preencher com trabalho, com relações, com distrações, mas nada sustenta, nada encaixa, nada acalma. Essa sensação é muito comum entre pessoas chamadas pela espiritualidade. É como se uma chama interna acendesse e dissesse: você não está vivendo tudo o que deveria ainda. Não é cobrança, é direção. Eu já vi filhos espirituais que viviam inquietos, mesmo com a vida aparentemente organizada. Tinham casa, trabalho, família, mas havia uma pergunta silenciosa que eles carregavam no peito: o que eu realmente vim fazer aqui? Quando entenderam que essa pergunta não era ansiedade, e sim espiritualidade, tudo mudou. A missão que parecia invisível começou a ganhar forma. A fé ficou mais forte, o propósito apareceu. Vou te dar um exemplo que pode te ajudar a reconhecer esse sinal na sua própria vida. Já aconteceu com você de estar em um momento tranquilo, talvez sentado em silêncio, e de repente sentir um impulso forte, quase um chamado, como se algo dentro dissesse: você precisa despertar. Esse impulso costuma vir acompanhado de um desconforto saudável. É como se a vida estivesse dizendo que você não pode mais viver no automático. Esse é o início da missão espiritual se movimentando dentro de você. Se você quer aplicar isso na sua rotina, comece anotando todas as vezes em que sentir esse chamado interno. Isso pode aparecer como um desejo repentino de aprender sobre espiritualidade, vontade de buscar sua fé, curiosidade por um terreiro, necessidade de ajudar alguém, ou até aquela sensação de que está sendo preparado para algo. Anotar esses momentos cria um mapa. Depois de algumas semanas, você consegue enxergar a direção que sua espiritualidade está tentando te mostrar. Isso não só acelera seu processo, como evita que você continue ignorando o próprio caminho. E quando essa sensação de missão começa a se fortalecer, algo ainda mais profundo acontece. A vida emocional muda. A alma começa a se reorganizar. E é aí que surge o 6º sinal, que costuma confundir muitas pessoas, mas que é um dos mais reveladores do chamado espiritual. O 6º sinal aparece quando suas emoções começam a mudar de um jeito que você não sabe explicar. Não é instabilidade, não é frescura, não é fraqueza.
É espiritualidade reorganizando o seu campo interno. Quando a pessoa não entende isso, ela acha que está ficando sensível demais, ansiosa demais, chorosa demais. Só que não é demais, é exato, é necessário. É o momento em que a espiritualidade mexe por dentro para preparar você para algo maior. E quando a pessoa resiste a esse processo, ela atrasa a própria evolução. Porque antes de expandir, a alma precisa se arrumar. Essas mudanças emocionais podem aparecer de várias formas. Tem gente que começa a chorar sem entender por quê. Outros sentem um vazio profundo, como se algo estivesse faltando. Alguns ficam mais introspectivos, buscando silêncio. Outros se irritam com coisas que antes não incomodavam. Nada disso é aleatório. É como se a energia interna estivesse sendo movida de um lugar para outro, tirando o que não serve mais e abrindo espaço para o que está chegando. Esse movimento é tão sutil que muitas vezes parece confuso, mas é exatamente nessa confusão que a espiritualidade trabalha. Vou te contar algo que vejo com frequência. Já acompanhei filhos espirituais que chegavam dizendo: "Pai, eu não sei o que está acontecendo comigo. Um dia eu estou bem, no outro eu estou cheio de emoção." Quando conversamos mais fundo, descobrimos que esses altos e baixos não eram emocionais, eram espirituais. Eram sinais de que algo estava despertando dentro deles. E quando a pessoa entende isso, ela para de lutar contra o próprio sentimento e começa a escutar o que sua fé está tentando dizer. É aí que a vida começa a andar novamente. Se você quer aplicar isso na prática, faça algo simples. Toda vez que sentir uma mudança emocional forte, pare por 1 minuto e observe o que está por trás dessa emoção. Não pergunte: "Por que estou assim?", mas sim: "O que isso está querendo me mostrar?". Muitas vezes a resposta vem na forma de lembrança, de pensamento, de sensação. Outras vezes, o silêncio já é a resposta. Esse é o exercício que acelera seu entendimento espiritual. Porque, ao invés de lutar contra o que você sente, você passa a usar seus sentimentos como bússola. E é justamente quando essas emoções se intensificam que um dos sinais mais profundos e mais fortes começa a aparecer. Ele não vem como emoção, nem como intuição, nem como sonho. Ele vem como algo que o próprio corpo faz, sem você perceber. Algo que revela de forma clara que a espiritualidade já está atuando diretamente no seu campo. Quando a pessoa chega até aqui, já não está apenas assistindo um vídeo. Ela está olhando para dentro. Esses 7 sinais não são teorias nem curiosidades espirituais. Eles são caminhos. Cada um deles aponta para um chamado que, quando ignorado, pesa na vida, trava os caminhos e cria um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher. Mas quando você começa a perceber esses sinais com consciência, algo muda. A vida ganha clareza, a fé ganha direção. A espiritualidade deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma presença que caminha com você. E existe algo importante que eu quero te dizer agora. Nada disso aparece na sua vida por acaso. Se esses sinais têm se repetido, se alguma parte do que eu falei aqui tocou o seu coração, é porque você já está no processo de despertar. Talvez você não tenha percebido até agora. Talvez tenha medo. Talvez ache que não está pronto. Mas o chamado espiritual nunca chega na hora errada. Ele chega quando você tem estrutura para entender. Quando chega, chega porque é o momento certo. Muitas pessoas passam anos presas no mesmo ciclo porque ignoram tudo isso. Acham que os arrepios são normais. Acham que a intuição é coincidência. Acham que a sensibilidade é frescura. Acham que o sonho é aleatório. Acham que a emoção é fraqueza. Acham que o movimento involuntário é nervoso. E assim empurram a própria espiritualidade para longe. Só que quando empurram a espiritualidade, empurram a própria evolução. E quando empurram a evolução, empurram a própria vida.
Mas você chegou até aqui. Isso já mostra algo. Mostra que sua alma está buscando respostas. Mostra que sua fé está pedindo guia. Mostra que você não está mais disposto a viver no automático. Mostra que você quer entender o que está acontecendo com você. E esse é o primeiro passo real do despertar. Reconhecer que algo maior está agindo na sua vida. E agora que você entendeu tudo isso, eu quero te fazer um convite sincero. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dele tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você não está sozinho, aqui você aprende, cresce e caminha junto com quem entende de espiritualidade de verdade. É aqui que você vai encontrar orientação para continuar essa jornada sem medo e sem atraso. Porque quando você se conecta com sua fé, a vida inteira começa a andar. Se você sentiu que este conteúdo falou diretamente com você, agora é o momento de dar o próximo passo. A espiritualidade só desperta em quem está pronto para ouvir. E se você chegou até aqui, é porque o chamado já começou dentro de você. Então faça parte deste caminho de fé e conhecimento. Se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos, onde vamos aprofundar ainda mais os sinais, os caminhos e as orientações que podem transformar sua vida espiritual. Deixe seu comentário contando o que você sentiu e quais sinais você já percebeu. Quando você compartilha, você se conecta ainda mais com sua própria jornada. Aqui, você nunca anda sozinho.